Tudo começou com a amamentação, que nós faríamos qualquer esforço que fosse necessário. Quantas vezes eu chorei? Busca um profissional que tenha a mesma linha de pensamento que você. Oi, gente, tudo bem? Que onda? Como estão? Mais um dia de vídeo, estamos num lugar um pouco diferente, porque a Antonella tá dormindo e a gente tá tentando não deixar de gravar pra vocês. É, porque antigamente ela tinha um sono mais pesado, né? E a gente podia gravar do lado, mas agora ela tá um pouquinho mais acordadiça, por falar de algum jeito. Muito. Então, melhor ficar aqui mais longe. Hoje nós vamos falar de um assunto que vocês pediram muito nas nossas redes sociais. Muita gente passa pela mesma questão. Eu não vou chamar de problema, eu vou chamar de questão. E a gente acha que é super importante produzir esse conteúdo pra vocês. Que é o quê? É a falta de peso no bebê, no recém-nascido. Baixo peso do bebê. É disso que a gente vai falar e vai contar todo o histórico da Antonella. Inclusive, vamos contar todos os pesos dela desde que nasceu. Então fica até o final do vídeo. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de dar joinha, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e seja muito bem-vindo por aqui. Vambora! Vamos! A gente tá fazendo este vídeo não porque a gente seja médico. A gente vai contar a nossa experiência e do mesmo jeito a gente quer que vocês se escrevam nos comentários as suas experiências. Por quê? Nós como pais passamos por uma fase que não foi nada fácil e a gente conseguiu sair dela porque a gente tinha um apoio muito forte de muitas pessoas. Então a coisa dos comentários, se nós fazer este vídeo, é para as pessoas que passam por isso ver as experiências e saber coisas que podem fazer para eles terem esse apoio que a gente teve e se sentirem encorajadas a buscar ajuda caso necessário. Exatamente, cada experiência é uma, então por isso a gente tá pedindo para vocês deixarem nos comentários para ver cada caso diferente e ter muitas mais opções. Tudo começou com a amamentação, então a gente não pode deixar de falar da amamentação. Acontece que a gente fez alguns vídeos muito completos sobre a amamentação. A gente vai deixar, inclusive, linkado aqui nesse vídeo pra você assistir. Mas, pra dar um apanhado geral, o que aconteceu foi... A Antonella, ela não tinha tônus na mamada. Ela dormia muito, mamava pouco e, sim, teve perda de peso. Além de não manter o peso, nem subir o peso, ela teve alguns momentos onde ela perdeu pouco. Mas aí depois a gente chegou à conclusão, junto com a pediatra dela, que ela caiu na curva e ela tava assim, ó, quando a gente foi fazer esse acompanhamento, ela tava aqui, ó, e aí depois começou a subir. Ela nasceu com 3 quilos 475, ela nasceu com um peso bem bom. Depois, ela perdeu o peso, que é normal, do recém-nascido perde mesmo, porque é inchaço e tudo mais. Ela foi 3 dias depois pra 3 quilos e 85 gramas, ela perdeu 11% do peso, 390 gramas. Depois, no dia 13, ela continuou perdendo. Aí é que começaram os problemas sérios, porque ela já foi pra 2,950. Ela perdeu mais 135 gramas. E daí, no dia 20 do 3, ela perdeu mais 5 gramas. Aí, dia 23 do 3, ela ganhou, ela foi pra 3 quilos e 75. Ela ganhou 43,3%. Vamos resumir a passou. Nasceu dia 5, perdeu peso, perdeu peso, perdeu peso. Lá no final do mês, do dia 5 até o dia 20, ela continuou perdendo peso. No dia 23 do mesmo mês, quase 20 dias depois, ela ganhou. E fazendo uma média de dias, quantos gramas ela estava ganhando por dia? Ela estava ganhando 43,3 gramas por dia. Isso, para alguns pediatras, é absolutamente inaceitável. Para nós, era uma vitória. É, cada dia que era ganho era totalmente bom para nós. A gente estabeleceu aí que 40 seria ótimo para nós. Na verdade, do jeito que a gente tava, 10 já era bom, mas é que a gente tinha uma meta para mais porque era o que precisava, né? Mas esse estirão de ganho de peso que teve aqui, teve um fator importante, a translactação. Então eu comecei a translactar, eu tirava leite e dava leite para ela na seringa, e aí ela mamava o meu leite, o leite da seringa, e aí ela foi conseguindo ganhar mais peso. Então ela tinha uma rotina de mamada que era assim, ela mamava, depois mamava na translactação, e depois da translactação, ainda se faltasse, a gente complementava com fórmula. Mas a gente só complementava realmente quando eu já tinha feito todo esse processo, e o meu leite que eu tirava não era o suficiente. Quando eu joguei a toalha e parei de translactar, ela começou a ganhar aí 10, 15 por dia. E aí a gente também não achou muito ruim. Então a gente começou a entender que era o jeito dela e também nos convencimos e nos convenceram que tem fisionomias. Não é que todos os bebês vão aumentar a mesma. Fisionomia é rosto.
tem físicos diferentes. Tem biotipo de cada um, é isso. E não é todo bebê que vai aumentar do mesmo jeito. A gente tem amigos, colegas que os filhos deles só mamam e pareceria que são obesos. E aí você fala, não pode ser. Olhando na curva, aí o bebê tá obeso. Aí você fala, não é, porque ele só tá mamando. E eles têm um biotipo mais forte, mais pesado. Eu acho que são alguns fatores que a gente tem que parar, pensar e analisar. Então assim, primeiro, existe uma indústria forte de fórmula. A gente não tá dizendo que a fórmula, ela existe e é ruim. Não, ela existe e é boa, inclusive nós usamos. Só que existem muitos pediatras sim que são patrocinados por fórmula, que vão lá e indicam assim como se nada. Ou também existem muitas pessoas que não vão atrás de alternativas, falar, meu filho tá perdendo peso, então eu vou dar mamadeira. Tem muito a ver com o desespero dos pais, porque se você não tem uma equipe que te apoia, que apoia na sua escolha de você continuar e tentar até o último momento, você, lógico, teve pessoas, pediatras, não na nossa pediatra, mas teve pessoas, médicos que falaram pra nós, é a hora da fórmula que sua filha tá desnutrida. Daí você sai com um desespero, só que a gente, graças a Deus, teve esse apoio pra entender que não. Mas imagina, se você não tem pessoas no teu círculo que te apoiem, que falem pra você, não, continua, tá indo bem, aí você vai comprar uma fórmula, vai comprar uma mamadeira e vai dar. Olha, quem dá fórmula e opta por dar fórmula e quer dar fórmula, não tem o menor problema. Eu acho que é uma opção de cada um, mas pra mim, a amamentação era uma questão extremamente importante. Pra ele, a amamentação também era extremamente importante. Então nós juntos decidimos que nós faríamos qualquer esforço que fosse necessário para que ela ficasse exclusivamente no peito. E graças a todo esse esforço deu certo. Então tem um exemplo aqui claro de que sim, foi difícil, sim, passamos por perrengues, mas deu certo. Até agora ela tá mamando. Exato, continua mamando, ela tem 11 meses. E aí a gente vai falar da alimentação daqui a pouco, mas só pra deixar as coisas um pouco mais claras do que já estão, cada um tem uma genética, tem que ser levado em consideração. Eu acho a curva um grande problema. Tudo bem, a curva ela tá aí e ela serve pra trilhar, porque nós temos desnutrição no nosso país, nós temos muitos lugares e muita gente que não tem acesso à informação, não tem acesso à nutrição, às vezes a mãe tá desnutrida, então assim, é um assunto sério, é um assunto de saúde pública e tem que existir a curva mesmo. Mas acontece que essa curva, ela não serve pra todo mundo do mesmo jeito. Eu acho que nada na vida, tudo tem que ter um trilho, tudo tem que ter um protocolo, só que o que acontece desde o parto até o nascimento e desenvolvimento da criança é que hoje em dia a gente tem a mania de ter um olhar generalizado sobre as coisas, colocar todo mundo no mesmo saco. E não é assim. A gente tem que ter um olhar individualizado para um ser que é único, para um bebê que é único, para uma mulher que é única. É a mesma coisa, sei lá, perda de peso depois da gestação. Ah, nossa, fulana no dia seguinte tava magra, fulana 5 anos depois continua com sobrepeso. Então assim, tudo nessa vida tem que ser um olhar individualizado. Eu acho que o grande problema mesmo é essa falta de individualização de todos os processos. Tem que ver também se todos os parâmetros são feitos com o mesmo alimento, porque aí, leite lógico, materno, fórmula, não é a mesma coisa que tem um e o outro. Exato, são 3 curvas aí. E uma quarta curva que é a curva do seu bebê. Então uma coisa que a gente sempre bateu na tecla, discutiu, conversou e entendeu foi o quê? Que a curva da Antonella estava ok. A gente fala isso porque você vê que ela perdeu e depois ia subindo. Por mais que estivesse embaixo da curva geral, ela sempre ia na linha. Então por isso a gente também estava tranquilo. E outra coisa que nos deixou tranquilo foi, nós tivemos acompanhamento, uma coisa que a pediatra olhava muito também, a vitalidade, o sono, o comportamento dela, o desenvolvimento cognitivo, muitas coisas. Então assim, era uma análise amplificada pra chegar e falar assim, não, tá tudo bem, ela tem um ganho de peso menor e tá tudo certo, não tem problema. A gente ouviu muito, inclusive de pessoas próximas, de familiares e tudo, nossa, essa menina tá muito magra. Quantas vezes eu chorei, quanto eu chorei me sentindo incapaz de alimentar a minha filha com o meu leite todas as vezes que as pessoas diziam, essa menina é muito magra. Uma pediatra pegava na Antonella e fazia assim, olha mãezinha, sua filhinha tá desnutrida, mãezinha, você tem que fazer alguma coisa. Cara, ela olhava pra mim com aquela vozinha
escrota de, ai, mãezinha. Nossa, gente, não, tem que dar uma madeirinha. Eu tenho vontade de voltar lá hoje e falar, olha minha filha, saudável. E que bom que eu não te ouvi, cara, que bom. Porque, ó, tá ótima. Talvez ela não faz propositalmente pra te magoar. Mas é que me magoou muito. Talvez eles queiram ajudar realmente, mas é a linha de pensamento deles e cada um tem a escolha própria. É um old school, assim, né? É que isso é uma questão que me machucou profundamente, por isso que eu acho que eu me coloquei dessa maneira. Eu lembro desse dia, por isso eu falei, se você não tá muito preparado e não tem esse apoio, uma dessas pode acabar com você. Muito. E eu titubeei, mesmo tendo a nossa pediatra, eu falei, meu, será? Será? Claro, porque é sua primeira experiência. Inclusive mais de 2 filhos, 3, no segundo pode acontecer e podem ter dúvida. Sim, sempre, sempre, sempre. Vamos à introdução alimentar. A introdução alimentar, ao contrário da amamentação, foi extremamente tranquila. Ela aceitou todos os alimentos, não recusou nenhum. Mas, de novo, o método de introdução alimentar que a gente escolheu, que é o BLW, Baby Lead Weaning, se você não sabe do que a gente tá falando, tem vídeo aqui no canal também, então a gente vai deixar aqui, assista esse vídeo. A gente optou pelo BLW, e o BLW a gente sabia que o ganho de peso também é menos acelerado, é mais lento. A gente já sabia onde a gente tava se enfiando, parecia que a gente tava querendo provar pra um... Mas foi super bacana. E o peso? Mas tudo foi de boa, aí já não teve nenhum problema, porque ela tava aceitando normal. E por mais que ela não aumentava desse jeito, você vê a quantidade e o jeito bom de comer, que você tá tranquilo, que não tem nada de errado. Só que ela tinha uma dieta de baixa caloria. Então assim, ela continuou ganhando peso, tá? Dentro da curva dela, que é o que a gente gosta de chamar. Mas era pouco perto do ganho de peso esperado e perto da curva do lalala. Aí nós falamos, bom, agora que ela já come de tudo, já foi introduzida, porque ela comia legumes e frutas e arroz, não todo dia. Aí a gente começou a introduzir o que? As farinhas. Nós tivemos uma mudança radical na dieta. Então todas as farinhas, farinha de milho, todas não, farinha branca não, farinha de milho, a farinha de aveia, a farinha de arroz, essas 3 farinhas foram introduzidas e a alimentação dela começou também a ganhar os grãos, as oleaginosas, e daí ela começou a ganhar peso. Quanto a Antonella está pesando hoje, com 11 meses? Não sabemos. O último peso que ela tem foi no dia 21/12. Com 9 meses, ela estava pesando 6,860 kg. Que pro estipulado geral é baixo. É baixo. Mas pra nós tá ótimo. Fale sobre isso. E ela tem uma altura de 71 centímetros. Ela sempre teve uma altura ótima, ela continuou crescendo. E uma das coisas que as pediatras avaliaram foi isso: o crescimento dela, o sono. Então assim, tá tudo bem? A vitalidade e o jeito, você vê, não é uma bebê que esteja cansada, fatigada. Então não tem nada disso, tá? De boa. Agora a gente vai pesar no final do mês, depois a gente conta pra vocês nas redes sociais, porque a gente vai gravar outro vídeo pra falar disso. Aliás, pra quem não segue, ela é @Ariane Ferrari, eu sou Ramon Cabreira e os dois juntos somos Casal Portunhol. Uma coisa que é super importante, que a gente queria gravar esse vídeo, é pra te animar. Se você tá passando por isso, veja que é possível e não necessariamente você tá fazendo alguma coisa errada, não necessariamente o seu filho tá com algum problema de saúde. Então tem que ter esse olhar individualizado, vai buscar ajuda. Isso, não vai fazer sozinho. Não. Busca um profissional que tenha a mesma linha de pensamento que você e busca pessoas que apoiem você. E se alguém falar, não, tá errado, tá, você falar, peraí, me deixa eu tentar e vai com fé. E questiona também o profissional sempre. Eu acho que a gente tem muito medo do profissional de saúde, né, assim, dos médicos. A gente coloca eles num patamar muito endeusado, que na verdade não. É um serviço que a pessoa tá te oferecendo, da mesma maneira que uma faxineira que vai na sua casa e limpa a sua casa. É uma troca de serviços. Existe o consumidor e o fornecedor desse produto, serviço, etc. E o médico é isso. Então quando a gente não entende, a gente tem que perguntar, a gente tem que questionar, a gente tem que se informar e tá tudo bem. Afinal de contas, é a saúde dos nossos filhos que tá em jogo. Então força se você estiver passando por esse momento. Depois a gente volta pra contar pra vocês se vocês quiserem saber mais. Espero que dê certo aí também na sua casa. Conta pra nós aqui embaixo a sua experiência. É importante que vocês deixem nos comentários como foi, porque outras pessoas também leem. Exatamente. Então vira uma grande rede de apoio virtual e isso funciona super bem. Ajuda mais pessoas das que vocês imaginam deixando um comentário aí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar joinha, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e... Seja muito bem-vindo por aqui. Muitas beijocas, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Um sono mais ligeiro, então é melhor... Tô com coisa? Nesse. E uma coisa que a gente sempre... Vai deixar essa introdução com coisas assim? Não. E ela teve sim... Não é o lugar ideal, mas é o lugar possível.